amigos professores da revista Viver Mais Adolescente de 15 a 17 anos. A paz do Senhor! Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula desse trimestre. E eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, que faça isso agora. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E nesse trimestre nós estamos falando sobre a revista Viver Mais, os desafios da adolescência. Esse é o nosso tema do trimestre e hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 2. Meu viver agrada a Deus? E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje. O nosso tema é a armadilha do pecado. O nosso objetivo com essa dinâmica é demonstrar o perigo que há em se deixar levar pelo engano do pecado e a importância de vencer as tentações. Nós estamos baseando essa dinâmica em Salmos 119, 133, que diz: ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Então veja como proceder nessa dinâmica. Bom, para essa dinâmica serão necessários apenas 3 materiais. Um pedaço de corda, aqui temos uma garrafa e aqui dentro tem uma pedra, tá? E aí como você irá proceder? Você vai mostrar para sua turma e vai dizer que essa corda aqui representa a nossa vida, a vida deles, né? A vida de cada um de nós. E essa garrafa representa a tentação, o pecado. Muitas vezes, você irá falar com eles, né? Muitas vezes nós queremos ceder à tentação porque nós achamos que podemos ir e voltar e nada vai nos acontecer, né? Que vai ser normal, que eu posso ir a hora que eu quero, eu posso ser liberto a hora que eu quero. E nós ficamos brincando com o pecado, brincando com a tentação tantas vezes. E aí chega um momento em que nós entramos no pecado e não conseguimos mais sair dele. E ficamos presos no pecado. Porque o pecado é assim, é uma armadilha que nos prende. Mas somente através de Jesus nós podemos ser livres novamente. Então faça isso na sua classe e eu espero que seja muito bem sucedido. Bom, e nós estamos falando da lição de número 2. Meu viver agrada a Deus? Quando nós olhamos para o tema dessa lição, nós percebemos que é bastante sugestivo e que nos faz refletir sobre muitas coisas. Mas eu não poderia entrar especificamente nas nossas vidas, como o tema sugere, antes de falar do contexto que nós estamos vivenciando. O tempo que nós estamos vivendo é bastante complicado. É um tempo em que todos os valores, aquilo que antes estava posto, que era claro a todos, hoje está sendo relativizado. Muitas ideologias e filosofias estão se misturando aos valores cristãos e aquilo que adentra os nossos lares, adentra as nossas casas e fazem parte do caráter que está sendo formado nos nossos adolescentes. Então nós precisamos olhar para isso com um olhar de análise. Nós precisamos analisar tudo isso que está acontecendo e perceber de fato como os nossos adolescentes têm sido atingidos por isso. Muitos adolescentes estão sendo engodados por esses valores que não são cristãos, que não são bíblicos e que não agradam a Deus, sem ao menos perceber. Por quê? Porque não tem uma base concreta daquilo que a Bíblia diz. E é por isso que nós estamos aqui, para realmente fornecer isso para os nossos adolescentes. Então é nesse contexto que nós precisamos combater todas essas ideologias. É nesse contexto que nós precisamos combater o relativismo e tudo isso que vem contra os valores cristãos, tudo isso que vem contra as nossas bases. Tudo isso que está sendo implementado pelo mundo e nós precisamos começar e voltar e nos firmar em ensinar os nossos adolescentes a viver de fato o modo de vida de Jesus Cristo. Porque nós, quando aceitamos a Cristo, quando aceitamos o Evangelho, precisamos viver o seu modo de vida. Já está mais do que claro no nosso coração, na nossa mente, o quanto que é mais importante viver a vida de Jesus, o seu modo de vida, do que falar sobre ele, né? Muitas pessoas falam sobre Jesus, mas não vivem a vida como Jesus viveu, não vivem os seus passos, não andam através daquilo que Deus deixou estabelecido na palavra de Deus. Então nós precisamos nos perguntar, e daí vem essa pergunta do nosso tema, nós precisamos nos perguntar se de fato a nossa vida tem agradado a Deus ou se nós estamos nos rendendo aos valores que estão sendo ditos aí pela sociedade, ou se nós estamos nos rendendo às ideologias que estão sendo aplicadas na nossa sociedade, nas escolas, seja onde for. Então nós precisamos suscitar isso no coração do adolescente. Será que a minha vida tem sido um referencial
Será que a minha vida, de fato, está firmada na palavra de Deus e tem agradado ao Senhor? Ou será que a minha vida está sendo mais um engodado por esse sistema? Então, o salmista já vai dizer isso no Salmo lá, vai dizer que veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos aprender também com o texto que o apóstolo Paulo está instruindo os coríntios a respeito da Santa Ceia. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso nos mostra que nós precisamos analisar a nossa vida e nos perguntar: será que eu estou trilhando o caminho correto? Será que, de fato, eu estou vivendo aquilo que eu preciso viver como um filho de Deus, como um cristão? Então, essa análise íntima e sincera diante de Deus é extremamente necessária, tanto a nós como professores, como educadores, quanto aos nossos adolescentes, quanto a todos os cristãos. Nós precisamos ter isso em mente. No entanto, só é possível fazer isso, só é possível, de fato, entender se a sua vida agrada a Deus ou se a vida dos seus adolescentes agrada a Deus a partir dos princípios corretos que estão contidos na palavra de Deus. Então, essa lição ela é bastante reflexiva. Ela nos traz, de fato, a reflexão de: será que eu vivo o correto? Será que eu vivo aquilo que Deus quer de mim? Então é importante ter essa vida de santidade. Na palavra de Deus, em diversos momentos nós vamos ver Deus falando que sem santidade é impossível vê-lo. Sem santidade, sem amor nós seríamos como um metal que soa ou como um sino que tine. Ou seja, nós precisamos viver os princípios de Deus. Isso tudo nós aprendemos aonde? Na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Então é preciso deixar muito claro para os adolescentes que eles devem estar firmados na palavra, que eles devem ter as suas raízes na palavra e não viver nos modismos do mundo e não querendo se encaixar nos padrões do mundo para ser bem aceito, ou seja lá o que for. Nós precisamos manter firmes os nossos princípios, porque antes nós vivíamos afundados no pecado e nas trevas. Antes, a palavra de Deus diz que nós éramos dominados pelo império das trevas, mas Deus nos transportou desse império para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino, nós não vivemos mais no pecado. Nesse reino, nós temos a escolha de viver as coisas boas, nós temos a escolha de sermos firmados em Deus. Então, nós precisamos escolher viver longe do pecado. Mesmo com todas as tentações, nós podemos dizer não, porque somos livres para isso. Infelizmente, nos nossos dias, muitas pessoas vivem presas ao pecado, vivem presas às filosofias vãs, sem ao menos perceber isso. Isso é muito difícil de lidar. Para viver mais, os adolescentes precisam compreender que aquilo que hoje é dito como normal, como comum e todos fazem, muitas vezes podem estar violando os padrões de Deus, violando os padrões bíblicos, e eles precisam ler a palavra e se aprofundar na palavra de Deus, para fazer a diferença nesse mundo em que todos só fazem o mesmo. E eu já quero dizer que a Editora Betel disponibiliza para você o Pio Team Viver Mais, o programa de incentivo à leitura, que é mais um auxílio para te ajudar na sua aula. O nosso tema dessa semana é o poder da santidade. Então, se você quer saber mais sobre isso, acesse o site da Editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E para você que ainda não adquiriu o seu material de estudo deste trimestre, da revista Viver Mais, os desafios da adolescência, você pode estar fazendo isso através do site da Editora Betel ou em um desses telefones que está passando aqui na sua tela do nosso plantão comercial. E nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.